Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 5 pontos positivos e 5 pontos negativos que eu acho de se viver aqui na terrinha. Mas antes de tudo, gente, já se inscreve, já deixa o seu like e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum dos próximos vídeos que eu vou postar aqui nesse canal. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos começar pelos pontos positivos. E o primeiro ponto positivo de se viver aqui em Portugal é lugares diferentes. Por que isso, gente? Aqui em Portugal, pra mim, é uma ótima oportunidade, um ótimo lugar de se conhecer lugares diferentes. Aqui tem muitas cidades históricas, tem castelos medievais, cidades medievais, tem paisagens naturais lindas, parques, tem muita coisa mesmo pra fazer aqui. E uma coisa que é muito boa é que é de fácil acesso. A gente consegue ir pra todos esses lugares de forma muito barata, gente. Viajar pra outra cidade aqui é muito barato. Dá pra ir de trem, dá pra ir de ônibus, dá pra ir de Uber, porque os lugares são pertinho. Então, pra mim, desde que eu cheguei aqui, foi um ponto muito positivo. Porque em São Paulo as coisas eram muito caras, no Brasil é muito caro viajar lá dentro. Eu não tinha essa possibilidade de viajar, de conhecer outros lugares. E aqui eu tenho. O segundo ponto positivo de se viver aqui em Portugal, pra mim, é o poder de compra. Gente, a gente tem acesso a muitas coisas aqui. Apesar do salário mínimo daqui de Portugal não ser tão alto como outros países aqui da Europa, como a França, como a Espanha, que tem em média um salário mínimo de 1.600 euros, né, na França pelo menos, a gente tem acesso a muitas coisas. Por exemplo, eu comprei uma patinete elétrica aqui por 299 euros, sendo que no Brasil ela custa 5 mil reais. Eu teria que hipotecar minha família inteira para conseguir ter acesso a uma coisa assim. E também outros objetos, sabe? Como roupas, sapato, comida, o próprio aluguel da casa, eles são muito mais baratos do que no Brasil. A gente tem um acesso a muitos objetos que a gente quer, que a gente tem vontade de ter, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, essas coisas todas que no Brasil a gente encontra por um valor assim, muito acima do valor do salário mínimo, né? O terceiro ponto positivo de se viver aqui em Portugal, pra mim, é o clima. Gente, aqui as estações elas são muito bem definidas, né? Então a gente tem lá o inverno, o verão, a primavera e o outono, e essas estações são muito aproveitáveis, sabe? Pra mim é um ponto muito positivo, até porque eu já morei na Irlanda e lá todo o tempo que eu tive só choveu e só fez frio. E aqui em Portugal eu já peguei longos períodos de verão, sabe? 6 meses de verão. A gente conseguia passear, ir pra praia, fazer várias outras coisas. Então, pra mim, Portugal é um país muito quentinho. Se eu não me engano, é um dos países mais quentes da Europa. Então, é uma coisa muito boa, pelo menos pra mim, assim, ter várias estações, porque você não enjoa de nenhum. E o quarto ponto positivo é que Portugal é um país seguro. 2 caras numa moto não vão ser mais o seu pesadelo. Aqui não tem 2 caras numa moto, ninguém vai roubar o seu celular à noite, na madrugada. Você pode voltar do seu trabalho tranquila, que nada de mal vai acontecer com você. Pelo menos aqui na minha cidade, né? Eu não sei, cidades grandes podem ser um pouco mais perigosas, né? Lisboa, Porto, essas coisas assim. Mas aqui na minha cidade é uma cidade tranquila. Eu nunca ouvi falar de nenhuma coisa ruim que tenha acontecido com alguém assim. Você pode sair na rua e saber que nada de mal vai acontecer com você, ninguém vai roubar nada seu. Então, pra mim foi uma coisa muito importante saber que minha família tá por aí e que as pessoas estão seguras à noite pra passear, pra sair, mesmo de dia, né? Porque em São Paulo, já à luz do dia 8 da manhã já estão roubando suas coisas tudo no ponto de ônibus, né? Meu celular é que o diga. E o quinto ponto positivo é a facilidade de legalização. Gente, aqui em Portugal, de dentre todos os países da Europa, eu acredito que Portugal seja o país mais fácil da gente se legalizar, de viver aqui. Fora que depois de 5 anos tendo a residência, né, que é o documento que permite que você viva aqui em Portugal, você já pode ter a sua nacionalidade. Então a gente já consegue o famoso passaporte vermelho pra gente poder sair de Portugal e viver na Suíça ou qualquer outro desses países que vão dar mais dinheiro pra gente. Então chegou a parte negativa, gente. Vamos falar mal de Portugal. Vamos lá saber os 5 pontos negativos de se viver aqui, pelo menos na minha opinião. E o primeiro ponto negativo é preconceito contra brasileiro. Sim, aqui a gente vai sofrer preconceito. Simplesmente porque a gente veio do Brasil. Então sim, eu pelo menos já passei por isso no shopping onde eu trabalhava, já vi pessoas passarem por isso simplesmente porque vieram do Brasil, pelo choque de cultura, pela forma como fala, pela forma como se expressa. Eu sei que tem algumas pessoas aqui em Portugal, brasileiras, que faltam com respeito com os portugueses, que querem impor a nossa cultura pra eles de qualquer jeito, mas a gente não tá mais no período colonial, não dá pra gente fazer isso, ao contrário, né? Fazer o colonialismo reverso. Então a gente tem que respeitar as outras pessoas, né, gente? É o mínimo que a gente pode fazer. Mas, infelizmente, outras pessoas não pensam isso sobre nós, né? É claro que não são todos os portugueses, isso é óbvio. Eu tenho amigos portugueses incríveis que jamais fariam isso.
Mas, como em qualquer outro lugar do mundo, o preconceito ele é uma coisa comum, infelizmente. O racismo é uma coisa comum, infelizmente. E aqui não é diferente. A gente vai passar por isso. Mas, enfim, relevar e tentar educar as pessoas da melhor forma possível. Como armar um barraco no shopping, que nem eu fiz. Já o segundo ponto negativo de se ver aqui, gente, é a bendita burocracia e falta de informação no quesito das documentações aqui em Portugal. Você pode ter certeza que se você for em 2 órgãos diferentes resolver o mesmo problema, eles vão te dar informações completamente diferentes. Uns vão dizer que você precisa de uma coisa, outros vão dizer que vocês precisam de outra coisa completamente diferente. As informações nunca vão bater e você que resolve o seu problema sozinho. Fora que a burocracia é um processo, assim, extremamente irritante. Tudo demora muito para acontecer, as coisas são muito arcaicas, não tem aplicativo para você resolver os seus problemas. Eu digo isso na minha experiência como imigrante, tudo demora demais. As coisas demoram muito para serem feitas, para serem resolvidas. E, infelizmente, muitas vezes a gente não tem acesso a coisas básicas, direitos básicos aqui em Portugal, simplesmente por falta de algumas documentações. Eu já deixei de ser atendida no hospital por conta de um bendito número, que é um número de utente, como se fosse um número do SUS. Só por conta disso, me mandaram para casa doente de volta. É um absurdo, é uma coisa assim. Eu já pago os meus impostos aqui em Portugal há muito tempo e deixar de ser atendida por conta de um número é uma coisa assim que na minha cabeça não entra. Então é algo muito revoltante, realmente eu tenho muita raiva disso. Então o terceiro ponto negativo de se viver aqui em Portugal, gente, é o frio. Eu sei que eu já falei que o frio aqui é uma coisa positiva também, o clima em geral, porque você consegue aproveitar mais o verão. Mas, gente, as casas aqui não são muito preparadas para o frio. Então eu sim, já passei muito frio aqui na minha vida, porque todas as casas que eu já morei eram frias. Eu dormia com 300 cobertores em cima por 6 meses. Isso é péssimo, sério. Ainda bem que eu consegui agora uma casa quentinha. Quem ainda não viu o meu tour aqui da minha casa em Portugal, já clica aqui no card em cima, que eu ainda não sei qual é o lugar certo. E pra você conhecer como é que é a minha casa, que é muito querida, eu acho que vocês vão gostar. O quarto ponto negativo de se viver aqui em Portugal, gente, é o fato de que esse povo fuma que nem uma chaminé. E não é só adulto não, jovem, adolescente fumando de 13, 14 anos na rua. E são muitos, não são poucos, são muitos fumando. É uma cultura, assim, que eles não se importam mesmo. A gente no Brasil já não tem muito mais essa cultura. Né? A gente liga muito mais pra saúde, pra estética também, porque o cigarro faz mal pros dentes, pra saúde em geral. E aqui não, eles fumam como se não houvesse amanhã. E esse talvez nem seja o problema principal. Pra mim, quem quiser fumar, fuma, problema não é meu. Mas os estabelecimentos em geral não são preparados pra isso, gente. Você vai no restaurante, tem gente fumando dentro do restaurante, você vai na porta, tem um monte de gente fumando na sua cara, as pessoas não respeitam muito bem esses espaços, sabe? É uma coisa muito desagradável e desconfortável. Mas pronto, enfim, a gente tem que aceitar, né? E o quinto ponto negativo, gente, é transporte público. Aqui na minha cidade, o transporte público, ele é horrível. E eu dependo do ônibus para ir trabalhar. E infelizmente, por exemplo, só existem 4 ônibus por dia pro lugar onde eu vou. Se eu perder qualquer um deles, eu simplesmente não vou trabalhar e não volto para casa. Fora aqui, o transporte, vou colocar um vídeo aqui pra vocês. Ele é sujo, gente. O ônibus, ele é velho, ele é sujo e ele é muito fedido. É uma coisa, assim, muito estranha. Ainda mais porque em outras cidades aqui, o transporte até que funciona. Em Lisboa, no Porto, em Coimbra. O ônibus, ele até que é bonitinho, limpo, moderno, como em São Paulo. Só que aqui na minha cidade, o ônibus, ele é péssimo. Eu realmente detesto. O que é muito triste, né? Porque em São Paulo, quando eu ia trabalhar de ônibus, um dos melhores pontos do meu dia era dormir na janela. A gente dormir com um balancinho ali do ônibus era a coisa mais gostosa do planeta. E aqui eu não tenho direito a isso, sabe? Humilhado, não tem direito de ser exaltado nem nesses momentos, sabe? Nem no momento do proletariado lá e trabalhar ele tem descanso. Infelizmente a vida é assim. Triste. Então foi isso, gente. Hablamos mesmo de Portugal, falamos bem, falamos mal. Espero que vocês tenham gostado também. Curtam, compartilhem e comentem esse vídeo também, para que outras pessoas também possam conhecer. E espero que vocês tenham gostado. Um beijinho, até o próximo vídeo.